noite, pessoal. Boa noite. Pessoal, estou recordando, para quem faz parte do Clube do Livro, é só ir na biblioteca para retirar os livros que já chegaram, tá? E para quem não faz parte, quiser ficar sócio, é só também dar os nomes, que a cada 2 meses chega um livro, tá bom? E recordando também, sábado agora, dia 18, às 2h30, às 14h30, o Jamiro vai estar aqui com nós, é uma lenda do Espiritismo, vai dar uma palestra para nós, vai ensinar um pouquinho mais, para a gente retirar um pouquinho mais dele. E em sequência é o Paulo de Araraquara, Marília. E nesse intervalo de uma palestra para outra, vai ter um chazinho, um café, vendas de livros e autógrafos, tá bom? Então vamos fazer a peça inicial. Agora eu gostaria de convidar o nosso palestrante da noite, nosso companheiro Ricardo. Boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos que aqui estão. Aviso inicial. Algumas pessoas podem ter percebido que estou andando bem lentamente. É porque há menos de uma semana eu precisei ser operado. Então estou com pontos ainda. Então se no meio da palestra precisar parar para tomar uma água, tudo, conto com a compreensão de todos que aqui estão. Certo? Muito obrigado. Nós vamos falar, inicialmente, nesse tempo que nós ficamos parados, porque quando somos operados ou quebramos algo, temos alguma enfermidade, alguma coisa, nós nos resta ficarmos parados na cama como verdadeiros enfermos, doentinhos. E ficamos ali e pensamos em Deus, pensamos em nossa vida, em nossa família. Até o momento que adentramos a sala de cirurgia, nós pensamos, meu Deus, me ajude, me proteja. E conto com a sua proteção. E esse momento nos faz refletir um pouco sobre nossa vida, sobre o que nós fizemos, sobre se algo nós fizemos para contribuirmos para chegarmos aonde estamos hoje em dia. E aí nós percebemos que muitas coisas que nós fazemos, muitas coisas que nós temos durante o nosso percurso de vida, com certeza contribuem para a nossa atual situação.
Então nos resta uma coisa, ou nós aceitamos, ou não aceitamos. Se nós não aceitamos, se revoltamos com Deus. Se nós aceitamos, nós ainda mais ficamos tementes a Deus. E é nesse momento que nós falamos, nós vamos falar um pouco de Deus, porque nós temos uma ideia inata de como é Deus. Nós oramos a Deus, mas não temos a descrição, não temos o relato dele. Temos sim, não, nós temos o relato de Jesus, não temos o relato de Deus. E ainda um relato bem, com muitas alterações, com alguns relatando de um jeito, outros relatando de outros relatando um Jesus albino, outros relatando um Jesus pardo. Lembrando claramente que naquela região, naquela época, não poderiam existir pessoas albinas, claras, nem loiros de olhos azuis. Então, consequentemente, Jesus era pardo, ou praticamente com a pele bem mais para o lado de pigmentação do que sem pigmentação. Loiro de olhos azuis seria uma imaginação de nossa cabeça. E aí nós percebemos que a ideia de Jesus nos remete o fato de que Jesus ensinava o amor ao próximo e o amor incondicional a cada um de nós. E a visão de Deus nós não temos, mas Jesus falava o tempo todo de Deus. Falava a todos e tentava transmitir paz, calma e tranquilidade quando falava de Deus. Tentava mostrar um pai que orava por todos os seus filhos e os amava, incondicionalmente de estar errados ou não. Jesus mostrava um pai misericordioso, um pai cheio de bondade, cheio de amor ao próximo. E que conhecia cada um dos nossos pecados, mas queria somente que nós não voltássemos mais a errar ou a pecar. Que nós nos corrigíssemos, para que pudéssemos, assim, alcançar a tão dita perfeição. Porque se somos espíritos simples e ignorantes, só temos uma missão, e essa missão é, com a depuração, alcançarmos a perfeição. E essa depuração só será permitida através do processo reencarnatório. Vamos reencarnar inúmeras vezes, até que consigamos atingir essa perfeição. Por isso nos compete a cada dia traçar, delimitar algumas coisas. Porque muitas vezes nós paramos, nós temos uma vida corrida, rápida, ágil, acordamos cedo, dormimos tarde, temos filho, temos família, e não nos resta muito tempo para perceber ao que viemos fazer aqui. Qual é o nosso objetivo? Viemos ser pais, viemos ser mães, viemos ser irmãos, viemos fazer o que nessa vida? Algum objetivo nós temos. Se for para que nós sejamos pais, então vamos pensar assim, estou sendo um bom pai? Se for para ser mãe, estou sendo uma boa mãe? Se for para ser irmão, estou sendo um bom irmão? Então nós temos que pensar a nossa missão. Assim como aqueles que trabalham na casa espírita, se estou administrando o passe, estou fazendo correto. Se estou dando palestra, estou fazendo da melhor forma que posso, estou fazendo correto. Então as nossas missões, nós temos que chegar e entender, porque nos é cobrado. E Deus sabe das nossas limitações, mas também não nos cabe deixar tudo para o Criador e não fazermos nada. Dizemos assim, Deus resolva. Não, você vai resolver. Deus dá a cada um de nós o livre-arbítrio, que compete a cada um de nós resolver nossos problemas. Não temos ainda evolução espiritual e inteligência suprema e inteligência suficiente para conhecer completamente Deus, mas sem sombra de dúvida podemos compreendê-lo por seus atributos, que acabam definindo a sua existência. Quando nós acordamos, nós olhamos toda a natureza, olhamos aquela neblina, olhamos aquele sol, sentimos o frio, e o frio nada mais é do que a ausência de... Obrigado, Pedro.
assim como a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. E aí o que nós temos que entender, quem criou o sol, quem criou a lua, dizer que foram coisas criadas aleatoriamente, como a cientologia determina, nós temos que pensar que são inúmeras coisas. Nós temos que pensar que tudo é perfeito. Nós temos órgãos necessários a nós não temos coisas a mais. Nós temos vértebras, nós temos ossos, tudo o que nós necessitamos. Assim como os pequenos animais, os pequenos ruminantes, tudo está no seu devido lugar. Tudo segue uma ordem. E quem fez isso, se não foi Deus? É óbvio que foi Deus, um ser superior, e foi criando, e até que fez a criação completa desse universo. E aí nós temos os atributos de Deus. Deus é eterno. Deus não tem meio nem fim. Nós temos meio e fim. Porque nós somos espíritos. Espírito tem o seu início. Deus não tem. Deus não tem começo nem fim. É imutável. Por que Deus é imutável? Porque se Deus fosse mutável, suas leis seriam mutáveis. E aí nós teríamos algo bem dificultoso e perigoso. Imaginemos que as leis universais, elas fossem mutáveis. Deus é imutável. Assim, consequentemente, suas leis não mudam. Não matar ao próximo, não desejar a mulher do próximo, não falar da vida alheia. E nós temos, enfim, inúmeras leis que regem o universo. E a principal delas é a mais básica de todas. Nós não precisamos saber os 10 mandamentos, nós sabemos que amar a Deus como ao próximo. Nós temos que amar a todas as pessoas. Nós temos que amar ao próximo incondicionalmente. Deus não tem matéria, nós temos matéria. Deus não tem, Deus é imaterial. Deus é único, não há outros deuses. No paganismo, eles tinham inúmeros deuses. Tinha o Deus da chuva, Deus do trovão, Deus da colheita, enfim, inúmeros deuses. Tinham uma listagem infinita de deuses. Aí nós temos o monoteísmo. Naquela época prevalecia o politeísmo. Aí tem o monoteísmo e nós temos um único Deus. Um Deus com todos esses atributos, que esses atributos, eles servem simplesmente para nós. Não está deixando claro que alguém viu Deus e descreveu todos esses atributos. Esses atributos são simplesmente elaborados para que nós possamos tentar entender o que é Deus. Todo-Poderoso, claro. Todo-Poderoso pode criar o universo, pode fazer inúmeras coisas. E acima de tudo, essa parte nós temos um pouco de dificuldade em entender. Deus é justo e bom. Porque muitas vezes, quando nos deparamos com alguma adversidade, com alguma enfermidade, ou com alguma adversidade financeira, ou com qualquer tipo de adversidade, nós questionamos essa última justiça e bondade de Deus. Nós achamos que Deus não é justo e muito menos bom. Por quê? Por que Ele permite que eu passe por problemas financeiros, que eu passe por enfermidades? Por quê? Simplesmente porque Deus cria as suas leis. E como já disse, nós temos a lei da reencarnação. Então nós não sabemos o que fizemos em outras encarnações. Se hoje ainda temos inúmeras imperfeições, imaginemos anteriormente como nós éramos. Deus dá o livre-arbítrio. Muitas vezes nossos problemas financeiros, nossas enfermidades ou algumas coisas acontecem simplesmente por causa do nosso livre-arbítrio. Porque muitas vezes nós sabemos que aquilo é errado, mas vamos lá e fazemos. E aí acontecem algumas coisas. Por exemplo, nós sabemos que é errado, que faz mal, que
acelera muito o processo cancerígeno. Fumar. E nós vamos ver, fumamos. O que vai acontecer? Aí depois nós vamos falando, a culpa é de Deus? Não. Muitas vezes nós aceleramos muitas coisas em nossa vida. Sabemos que, por exemplo, se eu pegar e pular de uma altura de 10 metros, é perigosíssimo fazer isso. Vamos lá e fazemos, arriscamos a nossa vida. E aí depois as pessoas, os familiares dizem, mas por que Deus permitiu isso? É uma ironia do destino, porque se nós procuramos aquilo, nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Essa pergunta é, o que é Deus? E essa é a resposta. Inteligência suprema, então, sabe de tudo e causa primeira de todas as coisas. Não há nada antes dele. Na Gênesis, nós temos ainda essa seguinte frase. Deus não se mostra, mas afirma-se pelas suas obras. Aí nós temos os pássaros, a natureza, a chuva, as obras da natureza mesmo. Que aí nós com certeza conseguimos ver a presença de Deus. Mas ainda se isso ficar um pouco difícil, nós podemos ver a presença de Deus em algo que todos devem ter em casa, que se chama espelho. Basta você olhar ao espelho e você vai ver uma figura magnífica, que é você. Aí você vai ver a presença de Deus. Aí você vai lembrar, a criatura ao ver o seu reflexo no espelho, lembrará do Criador, que é Deus. Por que não vemos? Porque isso compete a espíritos depurados. E se estamos num plano de expiações e provas, ainda temos um bom caminho a andar. Existe algum modo de descrevê-lo? Não. Existe em nós nenhum ponto de comparação. Somos iguais cegos a quem procura em vão compreender o sol. Então nós podemos tentar criar uma imagem, algo em nossa cabeça, mas estamos muito longe de entendermos o que seja Deus. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio de completa depuração do espírito. Então vamos ter que ir reencarnando e subir na escala evolutiva. Aí, com certeza, conforme formos subindo, vamos entender Deus. Pedro, passa o vídeo para mim, por favor. Agora é um vídeo, eu passei aqui há algum tempo, quem assistiu tem a oportunidade de assistir de novo. E aqui nós vamos ver e entender um pouco sobre Deus e sobre nós também. Qual o tamanho das coisas que realmente são importantes para você agora, nesse momento? É o mais potente já desenvolvido. Vocês podem ver a Terra em relação aos outros planetas. A Terra ficou, ela está aqui nesse campo, bem pequeno em relação aos outros planetas.
Agora vejam que é imperceptível quase ver a Terra diante do Sol. Ela parece uma pequena semente. Após o Sol há um grande universo. Aí vocês veem o Sol, que é esse primeiro que está aqui, diante das outras estrelas de constelações muito maiores. Você vê que já não conseguimos mais ver o Sol. Antares é a 15ª estrela mais brilhante do céu e está a mais de 1000 anos-luz de distância. Olha o tamanho dela. Agora, qual é o seu tamanho? E qual o tamanho das coisas que incomodam hoje? Ou por relevância, importante, sempre. Se você imagina ter um grupo, liga para o problema, olhar o tamanho do seu Deus. Há dois tipos de pessoas: as que têm medo de perder Deus e as que têm medo de encontrar. Então, muitas vezes, nos fica evidente que muitas vezes é mais fácil nós questionarmos a existência de Deus ou simplesmente dizer, deixo Ele lá naquele canto e eu fico aqui, do que procurar e buscar Deus. Porque muitas pessoas têm medo de encontrar Deus. E tal o encontro com Deus, essas pessoas façam um encontro consigo mesma. Porque quando nós encontramos Deus verdadeiramente, nós fazemos uma mudança interior. E nós deixamos de ser aquele homem velho e nos transformamos numa nova pessoa. Não há como você encontrar a Deus e não mudar. Se você diz que encontrou a Deus e não mudou para melhor, então você não encontrou. Ainda tem que buscar. Agora, se você encontrou a Deus e se transformou numa pessoa melhor, prossiga no caminho. Então, Deus, Ele está para nós o tempo todo nos chamando, nos mostrando, tentando fazer com que nós o encontramos e sigamos o seu caminho. Venhamos ao estudo, participemos um pouco mais, tenhamos um pouco mais de entendimento dele. Não há necessidade de vir à casa espírita estudar. Se você é católico, pode ir à igreja. Se você é evangélico, ao templo. Enfim, você pode procurar Deus. O importante é encontrar. E quem encontra Deus não é aquela pessoa. O básico de encontrar Deus, você encontra é uma coisa pessoal. Você não quer impor aos outros. Porque Jesus não impunha nada a ninguém. Então não adianta você querer encontrar Deus e querer que seu marido encontre Deus também. Não obrigue as pessoas. As pessoas vão ser encaminhadas, tenha certeza disso. O Espiritismo é bem claro e diz que as pessoas devem procurar. As pessoas vêm procurar o Espiritismo. Nós não temos que impor nada. As pessoas têm que procurar a razão, a elucidação dos fatos. Assim você pode pegar, falar de Deus, enfim, mas jamais obrigar a pessoa. Tudo que é obrigado
nada é bom. Então, nós temos que encontrar Deus, achar Deus, e não dizer assim, a minha religião é essa, e a partir de agora quem for dessa religião será salvo, os outros não. Isto é um erro grosseiro, um erro grotesco. Porque as pessoas, sim, terão a oportunidade de se melhorar. Não é pela religião A, B, C, D. E sim pela sua melhora interior. Como disse já uma vez, tem pessoas que dizem que pessoas que são vegetarianas, elas são mais evoluídas. Enfim, não adianta você ser vegetariano e sair falando mal do seu vizinho, do seu amigo, do seu colega de trabalho, da pessoa que está junto com você. Não vamos misturar as coisas. Não adianta você se dizer espírita e sair brigando com todos no meio da rua. Nós temos que ter clareza nos nossos pensamentos. Nós temos que pedir ajuda a Deus para que possamos prosseguir. Isso é o mais importante. O Sol está distante de nós a 150 milhões de quilômetros, mas não é por acaso. Imaginemos que ele tivesse a 100... Imaginemos que ele tivesse a 100 milhões de quilômetros. A vida seria impossível por causa das altas temperaturas e dos raios ultravioletas. Então vamos entender. O Sol, ele está na posição adequada, está a 150 milhões de quilômetros de nós. Por quê? Porque se ele estivesse a 100 milhões de quilômetros, a vida seria impossível diante das altas temperaturas. Obrigado. Mas imaginemos, tá bom, ele está a 150. Se ele tivesse a 100 e se ele tivesse a 200? Imaginemos que ele tivesse a 200 milhões de quilômetros. A vida na Terra também seria impossível, porque a Terra estaria coberta por uma camada espessa de gelo. Então, é evidente a existência de Deus. Porque não podemos imaginar que um engenheiro foi lá, mediu tudo e o Sol vai ser posto nessa direção. Porque se estiver a 100, teremos altas temperaturas. Se estiver a 200, vamos morrer congelados. Então, vamos ser um pouco racionais. Quem disse isso foi o diretor do Museu de Ciências de Nova York. Na obra O Céu e o Inferno, realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo. Por isso, quando dizemos, Deus, você não olha por mim, Deus olha. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos experimentados e esclarecidos para transmitir as suas ordens e direções ao universo, desde o governo dos mundos até os ínfimos detalhes. Então Deus nunca, como muitas vezes nós questionamos, achamos que Deus não olha por nós, Deus olha o tempo todo por nós. Mas nós também temos que olhar por nós. Não basta querermos que Deus nos locomova, nós temos que agir, nós temos que batalhar, nós temos que correr atrás. Ah, mas eu vou e não está dando certo. Tente de novo. Assim como Jesus nos disse que devemos pensar 70 vezes 7, então você tente 70 vezes 7. Se quer algo, se tem um objetivo na vida, se está com problemas, enfim, tente resolver. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados. Aqui muitas pessoas cometem um equívoco, achando que, por exemplo, Chico foi privilegiado. Jerônimo Mendonça deve ter sido privilegiado. Enquanto eu estava na fila da reencarnação, ele estava tendo aulas, ele estava tendo alguma coisa melhor, estava
Enfim, não estava. Assim como Jerônimo Mendonça, Chico foram criados simples e ignorantes. Eu não acredito. Se não fossem assim, Deus estaria quebrando as suas próprias leis universais. Então Deus não dá privilégios a nenhum de nós. É com a depuração espiritual, Chico chegou onde chegou. Jerônimo também chegou onde chegou. Isso não quer dizer que Chico não podia reclamar, não podia dizer muitas vezes, estou cansado. Porque nós temos relato da bibliografia de Chico, que Chico relatava que no final estava cansado, porque escrevia bastante, mas não desanimava e sabia que aquilo era a sua missão. Então nós temos que entender isso. Assim como Jerônimo Mendonça, imaginemos adentrar nas casas espíritas para fazer palestra, tinha que colocar muitas vezes um peso de 30 quilos no seu peito para poder falar, para poder amenizar suas dores. Mas fazia. Não é fácil para ninguém. Mas, se nós ficarmos reclamando, não chegaremos a lugar nenhum. A vida é complicada. Se fosse fácil, nós não estaríamos no mundo de provas e expiações. Então nós temos que entender, nós temos que perceber a melhor forma de lidarmos com as adversidades que ocorrem no nosso dia a dia. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigações. Todos, antigos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras. E desse modo completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. Então todos alcançaram. Tivemos Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa. Irmã Dulce sofreu muito, porque Irmã Dulce, muitos a questionavam, nas obras de caridade, Irmã Dulce sofria violentos ataques, porque diziam que ela queria aparecer. Assim como Madre Teresa também sofreu inúmeros ataques. Porque quem faz o bem, muitas vezes, sofre também. Mas aí elas persistiram. Não foi pela primeira vez. Às vezes nós vemos, eu já vi casos de pessoas que vêm à casa espírita e muitas vezes, encontrei uma pessoa que eu não gosto muito, estou naquele estudo, não estou gostando do professor. Não estou gostando daquela pessoa que está lá. Irmãos, entendemos uma coisa, nós estamos aqui para aprender. Então aprenda algo com isso. Se a primeira vez que eu tivesse ido a uma casa espírita, teve um problema, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui nessa casa espírita, e teve um problema e, enfim, estava tendo algumas coisas. Se eu fosse pensar por mim mesmo, pelo meu lado, eu teria desistido. Porque eu não fui acolhido, enfim, teve inúmeros problemas, mas eu persisti. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos persistir. A missão é nossa. Nós temos que ter um objetivo em nossa vida. E ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse. Você não assinou nenhum documento dizendo, antes de reencarnar, você terá uma vida fácil. Em momento algum. E ainda mais, muitas vezes, o plano espiritual nos alivia, porque aí nós achamos que vamos aguentar tudo, aí pedimos, não, eu posso vir com isso, eu posso vir com essa enfermidade, eu posso vir com essa deformidade, porque não tem importância, vamos e vamos e vamos. Aí muitas vezes cortamos o dedo, fazemos um escândalo que não aguentamos de dor. E enfim, o plano espiritual, assim como Deus, é inteligente. Então, nós
Pedimos, achamos que vamos aguentar tudo quando estamos lá no plano espiritual. A vontade de evoluir é gigantesca, queremos evoluir, nossa, vou conseguir fazer tudo. Aí, não, tenho problema com a minha irmã, vou ficar, pode mandar, vamos lá dentro, estamos juntos. Aí chega aqui, brigamos, reclamamos, e aí olhamos e falamos, como posso estar ao lado dessa pessoa? Nós não temos nada em comum. Aí que é seu engano. Se você está do lado dessa pessoa, alguma coisa é para você aprender. Então aquela pessoa que você comece a olhar diferente, seja inteligente. Você tem aquela pessoa no seu trabalho que você não suporta, que a hora que ela entra, você vira a cara e fala, faz o Pai Nosso e faz assim, ai, pelo amor de Deus. Tente fazer diferente. Tente entender o porquê você está no convívio com aquela pessoa. É difícil. Tente entender. Aquela pessoa tem algo a ensinar, mas é impossível que ela tenha algo a ensinar. Não, é possível. Primeiramente, ela pode lhe ensinar paciência, calma, tolerância, amor ao próximo, caridade, benevolência, inúmeras coisas. Há uma história que diz o seguinte: chegou uma moça e ela foi a um curandeiro e disse assim, eu não aguento mais a mãe do meu marido, eu não aguento mais a minha sogra, eu quero dar um fim a ela. O curandeiro atendeu ela imediatamente, tudo bem, você terá que dar esses comprimidos, misture na comida dela, dê a ela todo dia. Mas, para que ela não perceba e que você seja incriminado o dia de amanhã, você deve mudar o seu comportamento com ela. Porque até então, elas tinham brigas terríveis. Então você deve mudar o comportamento com ela. Para que ninguém perceba que você foi responsável pela morte dela. Tudo bem, claro, perfeito. Passou-se um mês e ela começou a mudar. Todos os dias ela tentava agradar a sogra, estava feliz, fazia comida, lavava a casa, fazia de tudo. Porque falava assim, não posso ser incriminada, não quero ir para a prisão. Então vou fazer de tudo. Falava com palavras de amor, carinho, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado. Fazia de tudo. E aí as duas começaram a unir-se. Uma começou a desenvolver muito afeto pela outra, ao ponto dela não mais querer o fim da vida da sogra. Então ficou desesperada. E foi a este curandeiro e disse o seguinte, pelo amor de Deus, me ajude. Eu já dei bastante veneno a ela vai morrer, eu não quero mais que ela morra. Porque ela se transformou numa pessoa amável, numa pessoa caridosa, numa pessoa educada, numa pessoa gentil e numa pessoa extremamente amorosa. Esse curandeiro disse o seguinte, minha filha, acalme-se. Ela não irá morrer. Não, mas eu dei. Aquilo lá simplesmente eram ervas fortificantes. Ai, olha, que bom! Agradeço muito a você. Mas perceba o seguinte, minha filha. Não foi ela quem mudou. Foi você que mudou. E, consequentemente, com a sua mudança, ela também mudou. Por isso, se você tem um desafeto com alguém dentro da sua casa, no seu entorno, perceba se não é necessário que você faça mudança. Porque, com certeza, Chico esclarecia que uma prece bem feita, ela pode mudar a vibração da sua casa, pode mudar a vibração do seu vizinho e pode mudar a vibração do seu bairro. Com certeza, uma mudança de sua atitude também pode mudar o comportamento daquela pessoa que é seu desafeto hoje em dia. A sabedoria providencial das leis divinas
se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Livro dos Espíritos. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus. Ele o verá e o compreenderá. Livro dos Espíritos. Então nós temos que nos aprimorar para que nós possamos compreender Deus. Pedro. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. Deus sonda o nosso íntimo. Muitas vezes nós vemos aquela pessoa na rua e nós temos a ideia, nós olhamos aquela pessoa e falamos assim, olha, com o estado que ela está, e muitas vezes nos afastamos dessa pessoa. E, ao contrário, nós deveríamos auxiliar, ajudar. Nessa época de frio, distribuir cobertas, agasalhos. Porque, por incrível que pareça, nós temos a capacidade de juntar coisas. E vamos juntando, e vamos juntando, e vamos juntando, e vamos juntando. Nós temos, a maioria das pessoas tem em nossas casas o que nós chamamos de quartinho ou dispensa, ou quartinho de despejo, e acaba virando um quartinho de bagunça, de tanta coisa que nós temos acumulada. Então essa nos é uma oportunidade muito grande de doar aquelas pessoas que mais necessitam, porque agasalhos, muitas vezes nós temos infinitos, cobertores nós temos inúmeros. E toda vez precisamos estar ouvindo campanha do agasalho, campanha para ajudar, doe, 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 coisa que isso deveria partir de nós. Pensou se um dia chegarmos e não tivermos mais a campanha do agasalho? Olha que bom, porque aí as pessoas entenderam que não precisa fazer uma campanha, não precisamos delimitar que seja a doação do dia 10 ao dia 15 e que depois no resto dos dias do ano você não possa doar nada. Você só possa comprar e não doar nada. Então é isso que nós temos que entender. Bom, para finalizar, eu vou terminar com vamos dizer que um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou. Aqui está claramente escrito o que Jesus, o que Deus espera de nós. Estão bem claras as palavras aqui ditas. Então, cabe a cada um de nós sairmos por aquela porta e termos a certeza de que nós devemos mudar. Ou sairmos daquela porta assim como nós entramos, deixando o homem velho tomar conta de nós. Então, ao escutar esse sermão, que é o Sermão da Montanha, Jesus deixa claras as instruções que nós devemos seguir. Bem-aventurados os humildes de espíritos, de Deus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados
os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses sim verão Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniam, quando vos perseguem, e quando disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegra-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. E nesse sermão há uma parte muito interessante. Como ele todo nos remete a Jesus e a Deus. Mas essa parte, bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. E isso nos remete a cada um de nós. Porque quando nós vemos as minorias passando dificuldades, passando numa situação socioeconômica não desprovida de uma situação socioeconômica adequada, nós compete a cada um de nós ajudar. Eu já disse uma vez aqui, Chico e Madre Teresa defendiam o auxílio às pessoas, a caridade por si só. Muitas vezes nós vamos ao mercado, compramos inúmeras coisas. Podemos simplesmente comprar um pacote de bolacha. Uma vez por mês, ao final do ano, nós teremos 12 pacotes de bolacha. E cada mês nós vamos dando a uma instituição de caridade. Ah, mas um pacote de bolacha vai fazer a diferença? Com certeza fará. Porque se todos assim fizerem, já podemos ajudar. Mas Madre Teresa e Chico defendiam a caridade. Você vê muitas vezes aquela pessoa, nós vemos aquela pessoa mendigo, desprovido, aquelas crianças pedindo, aquela pessoa que muitas vezes você passa, está na porta de um restaurante, ele pede um alimento, aí você diz assim, não vou ajudar, teria que trabalhar, é uma pessoa que consegue, não é? Mas Chico já dizia o seguinte, não há como dizer a uma pessoa em estado de extrema pobreza, extrema miséria, morrendo de fome, não há como você falar a ela sobre Deus, e não há como você falar a ela sobre trabalho, sobre profissionalizar, sobre fazer um curso. Primeiro, abasteça o estômago dessa pessoa, abasteça a necessidade primária dela. E, consequentemente, aos poucos você vai introduzindo a ela um emprego, a oportunidade que ela deve se profissionalizar, enfim. Então, está na hora de nós mudarmos o nosso modo de pensar. Porque muitas vezes nós agimos de forma irracional. Pensamos e esquecemos que ali há um irmão, há um semelhante que nós devemos ajudar. Um teólogo e escritor diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Assim, a introdução do Sermão da Montanha é a mudança. Vocês escutaram aqui o Sermão da Montanha. Compete a cada um de vocês distinguirem o que devem mudar e realizar essa mudança interior. Eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Essa frase nós finalizamos. Então, coloque as coisas na mão de Deus, mas acima de tudo, corra atrás, batalhe e lute. E acima de tudo, olhe para seu próximo. Pois não sabemos o dia de amanhã. A vida dá muitas voltas. E muitas vezes nós achamos, eu jamais estarei naquela condição. Não digo isso. Porque quando nós cuspimos, pode cair na nossa testa. E isso é muito perigoso.
Vamos fechar nossos olhos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado pelo carinho e pela compreensão de todos. Vamos fechar nossos olhos, elevar os pensamentos ao plano espiritual, pedir muita paz, calma e tranquilidade. Que possamos adentrar a câmara de passe, repletos de paz, calma e tranquilidade. E se tivermos algum problema, alguma enfermidade, que possamos colocar ali naquele momento para que os espíritos superiores possam nos auxiliar. Que possamos sair daqui melhores do que entramos e que possamos levar isso ao nosso dia a dia, à nossa casa, à nossa família e ao nosso lar. E acima de tudo, que possamos ter em mente a necessidade de mudança, a necessidade de uma mudança para melhor. Que possamos ser melhor hoje do que fomos ontem. Que assim seja. Muito obrigado a todos.